Hoje vocês vão conhecer ideias tão insanas que parecem ter saído diretamente da ficção, mas que já estão deixando marcas reais no mundo em que vivemos. O mais impressionante é que essas mudanças não pertencem mais ao amanhã distante. Elas já começaram, avançam em silêncio e desafiam tudo o que parecia impossível. Prepare-se para entrar em um cenário onde a realidade está ficando mais surpreendente do que a própria imaginação. Isso parece uma motocicleta, mas opera como uma aeronave leve de uso individual. A X-Turismo surge dentro de um ponto muito específico da engenharia de mobilidade, o encontro entre estrutura ultra-leve, estabilidade de voo e deslocamento pessoal em baixa altitude. Desenvolvida por uma startup japonesa, a Hoverbike utiliza fibra de carbono como base estrutural para reduzir massa e sustentar um conjunto pensado para equilíbrio fino entre rigidez, leveza e controle. O veículo possui peso aproximado de 100 kg e opera com um sistema de propulsão capaz de alcançar cerca de 97 km por hora, mantendo a autonomia entre 30 e 40 minutos no ar. Esse intervalo não transforma a máquina em solução de longa distância, mas define com clareza seu campo funcional. Mobilidade aérea pessoal de curta duração, com foco em deslocamento controlado e operação concentrada. A decolagem vertical elimina a dependência de pistas, o que amplia possibilidades em áreas abertas e desloca a lógica tradicional da locomoção para uma camada pouco explorada do espaço urbano. A estabilidade depende de distribuição precisa de massa e de um controle refinado dos sistemas de propulsão, porque qualquer desvio nesse equilíbrio afeta diretamente a sustentação e a resposta dinâmica do conjunto. O desenho compacto favorece a manobrabilidade e coloca o usuário como parte ativa do centro de gravidade durante o voo. Quando foi apresentada em um grande salão automotivo nos Estados Unidos, a X-Turismo deixou de parecer apenas um experimento visual e passou a demonstrar viabilidade funcional. O ponto central não está apenas no fato de voar, mas no que isso representa. A mobilidade individual começa a subir. E quando o deslocamento pessoal conquista o eixo vertical, a infraestrutura do futuro deixa de ser apenas estrada e passa a incluir o próprio ar. A desordem de uma sala parece banal, até que uma máquina consiga entendê-la como um sistema completo. O Helix 02, desenvolvido pela Figure AI, demonstra exatamente esse ponto ao restaurar de forma autônoma a organização de uma sala de estar em poucos minutos, sem orientação humana durante a execução. O que diferencia esse robô humanoide não é apenas a variedade de tarefas que realiza, mas a arquitetura que sustenta esse comportamento. Uma única rede neural processa diretamente as imagens capturadas por suas câmeras, interpreta o ambiente em tempo real e converte essa leitura em ações contínuas, sem depender de comandos separados para cada etapa. Isso permite navegar entre objetos espalhados, recolher brinquedos, controles remotos e outros itens, limpar superfícies com borrifadores e panos, dobrar roupas e separar objetos em caixas específicas dentro de um mesmo fluxo operacional. O processo foi concluído em cerca de 2 minutos e meio, mas a relevância técnica está menos na velocidade e mais na continuidade entre percepção, decisão e movimento. O Helix 02 não trata a bagunça como uma sequência mecânica de ordens isoladas. Ele reage à sala como um problema espacial integrado, no qual cada objeto altera o contexto da próxima ação. Esse padrão exige coordenação motora refinada, incluindo levantamento bimanual, reposicionamento de almofadas e interação com botões de aparelhos eletrônicos. Essas habilidades foram formadas por grandes volumes de dados de treinamento, que ensinaram o sistema a manipular ferramentas e responder a ambientes desorganizados com precisão crescente. O resultado é uma forma tecnicamente consistente de autonomia doméstica, em que a casa deixa de ser apenas um espaço habitado e passa a funcionar como um ambiente legível para máquinas. Quando isso acontece, a utilidade da robótica humanoide deixa de ser promessa distante e começa a assumir função prática recorrente, silenciosa, mensurável e operacional dentro da rotina humana.
A visão humana raramente falha de maneira simples, e é justamente por isso que soluções genéricas começam a perder espaço. As lentes progressivas personalizadas da nova AI reposicionam o conceito dos multifocais ao substituir o ajuste padronizado por um mapeamento individual do modo como cada pessoa move a cabeça e os olhos. Esse processo acontece em cerca de 5 minutos dentro da ótica, por meio de inteligência artificial associada ao rastreamento ocular em realidade virtual. Em vez de projetar uma lente baseada apenas em parâmetros médios, o sistema registra movimentos reais e transforma esse padrão em uma geometria óptica feita para aquele usuário específico. O efeito mais imediato dessa personalização está na redução do corredor borrado típico das progressivas convencionais, uma limitação histórica que afeta a transição entre diferentes zonas de foco. A proposta da nova AI é reorganizar essa experiência ao equilibrar a visão binocular para entregar nitidez mais imediata e ampliar em 20% as áreas de visão clara com a tecnologia MaxiView. As lentes também incorporam superfícies multiasféricas para reduzir distorções nas bordas, além de perfis digitais otimizados para uso em celular e telas, algo cada vez mais relevante em rotinas visuais concentradas em dispositivos próximos. Filtros de aberração complementam esse conjunto e buscam tornar a correção mais precisa em qualquer direção do olhar. O aspecto central, porém, está na lógica adaptativa do sistema. À medida que a visão muda com o tempo, a tecnologia procura acompanhar essa evolução sem repetir a rigidez dos modelos tradicionais. O resultado descrito é uma lente mais fina, mais ampla e mais confortável do que alternativas genéricas. Isso altera não apenas o desenho do produto, mas a própria lógica da correção visual. Quando a óptica passa a responder ao comportamento real do olhar, a lente deixa de ser um compromisso imperfeito e começa a operar como extensão calibrada da percepção. A cirurgia robótica entrou em uma fase em que precisão não depende apenas de instrumentos mais sofisticados, mas da integração entre sensibilidade, processamento e análise em tempo real. O da 25, da Intuitive Surgical, representa essa transição ao surgir como a geração mais recente da plataforma da marca, redesenhada com mais de 150 inovações e com cerca de 10.000 vezes mais poder computacional do que os modelos anteriores. Esse salto não se limita a desempenho bruto, ele reorganiza a maneira como o cirurgião percebe tecidos, executa movimentos delicados e interpreta o procedimento enquanto opera. O sistema oferece visualização tridimensional em alta definição, console ergonômico e retorno de força, recurso que permite sentir a resistência dos tecidos e realizar dissecções mais suaves e precisas. Em um ambiente minimamente invasivo, essa capacidade reduz a distância sensorial entre mão humana e instrumento robótico, tornando a interação menos abstrata e mais controlável. Ferramentas integradas ampliam esse ganho ao incluir medidor de força em tempo real, replay de vídeo dentro do console e análises avançadas que ajudam equipes médicas a padronizar técnicas, reduzir variações entre procedimentos e buscar melhores resultados. A relevância clínica dessa estrutura aparece em especialidades como urologia, ginecologia, cirurgia geral e procedimentos torácicos, áreas em que consistência operacional, delicadeza motora e leitura precisa do campo cirúrgico têm impacto direto sobre desempenho técnico. O que o da 25 propõe não é apenas uma máquina mais poderosa, mas uma plataforma mais consciente do ato cirúrgico como processo mensurável, repetível e refinável. A operação deixa de ser somente habilidade individual ampliada por braços robóticos e passa a incorporar dados, feedback e revisão dentro do próprio fluxo de trabalho. Quando isso acontece, a cirurgia robótica minimamente invasiva deixa de evoluir apenas pela mecânica do instrumento. Ela começa a avançar pela inteligência integrada do sistema que sustenta cada decisão, cada movimento e cada resposta dentro do centro cirúrgico. Armazenar energia deixou de ser apenas uma função complementar e começa a ocupar uma posição estrutural dentro da lógica residencial moderna. A BYD Battery Box HVB representa a quarta geração de baterias residenciais da BYD Energy Storage e foi construída em torno de células Blade de fosfato de ferro-lítio, uma base que combina segurança química, durabilidade e organização modular em alta voltagem. O sistema foi projetado para instalações solares residenciais e pequenos negócios,
negócios, operando como uma infraestrutura de armazenamento escalável que começa em cerca de 5,9 kWh e pode chegar a aproximadamente 29,6 kWh por torre, com possibilidade de múltiplas torres em paralelo para capacidades ainda maiores. Esse desenho modular altera o papel da bateria dentro do imóvel, porque permite ajustar a reserva energética conforme o perfil de consumo e a necessidade de expansão. A alta densidade energética favorece uma configuração compacta, enquanto a eficiência de ciclo em torno de 95% aponta para melhor aproveitamento da energia armazenada ao longo do uso contínuo. A garantia de 15 anos reforça a proposta de permanência e posiciona o sistema como componente de longo prazo em residências híbridas ou off-grid. Na prática, a Battery Box HVB foi pensada para maximizar o alto consumo da energia solar, estabilizar cargas e fornecer energia de backup confiável em cenários em que a continuidade elétrica se torna decisiva. O ponto técnico mais importante não está apenas na capacidade de guardar eletricidade, mas em transformar geração dispersa em disponibilidade utilizável, organizada e previsível. Quando a produção solar deixa de depender exclusivamente do instante em que acontece, a residência ganha outra relação com a rede, com o consumo e com a própria autonomia operacional. Nesse cenário, a bateria não aparece como acessório. Ela passa a atuar como núcleo de gerenciamento energético, convertendo intermitência em estabilidade e aproximando a casa de um modelo em que produzir, armazenar e usar energia fazem parte do mesmo sistema integrado. Marte está longe demais para tolerar silêncio técnico. É nesse ponto que o Mars Telecommunications Orbiter, ou MTO, da Rocket Lab, deixa de ser apenas um satélite proposto e passa a ser entendido como infraestrutura crítica para a comunicação interplanetária. A ideia central é criar uma via permanente de alta velocidade entre a Terra e Marte, reduzindo um dos gargalos mais severos da exploração espacial, a limitação na transmissão contínua de dados. Baseado na plataforma Explorer da empresa, o sistema foi concebido para operar em órbita aerossíncrona ao redor do planeta marciano, mantendo uma posição funcional capaz de sustentar enlaces constantes com ativos em solo e com a Terra. O elemento tecnicamente mais decisivo está na escolha dos enlaces ópticos a laser em vez dos sistemas tradicionais de rádio. Essa arquitetura amplia a capacidade de retransmissão para rovers, módulos de pouso e futuras missões humanas, transformando o satélite em uma espinha dorsal de comunicação para operações distribuídas em Marte. O MTO também foi idealizado para funcionar por longos períodos com baixa necessidade de manutenção, o que o coloca em um papel operacional contínuo e não apenas como suporte temporário de missão. Ao mesmo tempo, essa proposta ajuda a aliviar a carga da Deep Space Network da NASA, hoje responsável por parte essencial da comunicação no espaço profundo. O efeito prático é direto. Mais largura de transmissão significa maior retorno científico, menor congestionamento de rede e mais autonomia para missões simultâneas no ambiente marciano. O que está em jogo não é somente enviar sinais mais rápidos, mas estabelecer um sistema persistente que transforme presença esporádica em permanência operacional. Quando a exploração deixa de depender de janelas limitadas de comunicação, Marte se torna menos um destino remoto e mais um território tecnicamente conectado, pronto para sustentar uma presença humana e robótica muito mais intensa, coordenada e constante. Levar estruturas prontas da Terra para o espaço sempre significou aceitar limites rígidos de volume, massa e configuração. A proposta da Decubed altera essa lógica ao defender que componentes fundamentais de satélites e plataformas espaciais podem ser fabricados diretamente em órbita, no ambiente onde realmente serão usados. A empresa alemã opera dentro do novo setor espacial e concentra seu avanço em fabricação em órbita, especialmente por meio de impressão tridimensional e extrusão robótica, aplicadas à criação de hastes, suportes e elementos estruturais para painéis solares. Em vez de lançar peças dobradas, comprimidas e condicionadas ao interior do foguete, a estratégia é produzir estruturas semelhantes a treliças já no espaço, onde a limitação de volume deixa de controlar o desenho final. As próximas missões devem demonstrar justamente essa capacidade: imprimir, montar e depois implantar arranjos grandes e leves de painéis solares e suportes estruturais
convencionais em configurações antes muito mais difíceis de transportar. Um dos pontos técnicos mais relevantes está na cura de resina no vácuo espacial, processo que permite consolidar elementos fabricados fora da Terra e ampliar a viabilidade de sistemas extensos sem depender de mecanismos complexos de dobragem e abertura. O impacto direto dessa abordagem aparece em 3 frentes. A primeira é energética, porque estruturas maiores permitem mais área útil para captação solar. A segunda é econômica, já que a redução de volume e complexidade tende a simplificar o lançamento. A terceira é arquitetônica, porque satélites e espaçonaves deixam de ser desenhados apenas para caber no foguete e passam a ser pensados para crescer em órbita. Isso oferece mais flexibilidade para constelações de pequenos satélites e para plataformas de nova geração operando em órbita baixa da Terra e além. Quando fabricar no espaço se torna tecnicamente viável, lançar deixa de ser o fim da construção e passa a ser apenas o começo dela. A transformação marítima não começa apenas com novos combustíveis. Ela depende de uma revisão completa da forma como os navios são desenhados, propulsionados e integrados ao ambiente oceânico. É nesse contexto que a proposta associada a Better Ships, Blue Oceans descreve uma era de transição para a sustentabilidade marítima, na qual eficiência operacional e responsabilidade ambiental deixam de ser metas paralelas e passam a compor a mesma arquitetura industrial. O princípio é direto. Embarcações melhores não são apenas mais velozes ou maiores, mas mais inteligentes na relação entre casco, energia, emissão e impacto ecológico. O texto destaca inovações em design, propulsão e fontes energéticas como vetores principais dessa mudança. Projetos avançados de casco aumentam a eficiência de combustível ao melhorar a interação hidrodinâmica com a água, reduzindo perdas e tornando o deslocamento menos intensivo em consumo. Ao mesmo tempo, a integração de fontes renováveis, como vento e energia solar, introduz um componente híbrido que diminui a dependência exclusiva de combustíveis convencionais e reduz a pegada ambiental das operações marítimas. A busca por alternativas como hidrogênio e amônia reforça esse movimento ao apontar para embarcações movidas por energia mais limpa, capazes de operar com menor emissão em comparação a sistemas tradicionais. Mas existe um segundo nível nessa formulação. O conceito de Blue Oceans aparece não apenas como imagem ambiental, mas como símbolo de oportunidades ainda pouco exploradas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto estratégico. Isso significa que inovação marítima não se resume a corrigir danos do modelo atual. Ela também abre espaço para novos padrões logísticos, novas cadeias energéticas e uma nova relação entre atividade humana e preservação dos ecossistemas marinhos. O resultado é uma visão de longo alcance, em que o navio deixa de ser apenas ferramenta de transporte e passa a funcionar como plataforma de transição ecológica. Quando a engenharia naval assume esse papel, navegar deixa de significar apenas atravessar oceanos e passa a significar também preservar a própria condição deles. No ambiente submarino, permanência silenciosa vale tanto quanto poder de ataque. O Lamprey MM-AUV da Lockheed Martin foi apresentado como uma resposta a essa lógica ao combinar furtividade, modularidade e autonomia persistente em uma plataforma pensada para negação marítima. Inspirado no peixe que dá nome ao sistema, o drone submarino foi concebido para se fixar ao casco de navios ou submarinos, utilizando essa ligação não como simples transporte, mas como etapa de preparação energética. Suas baterias podem ser recarregadas por meio de hidrogeradores durante o deslocamento da embarcação hospedeira, permitindo que o veículo chegue à zona de operação totalmente energizado, sem exigir modificações no navio ou submarino que o transporta. Esse detalhe altera profundamente a lógica de emprego, porque transforma embarcações convencionais em plataformas de lançamento discretas para autonomia submersa distribuída. O Lamprey possui 24 pés cúbicos de volume e foi projetado para receber cargas modulares que incluem torpedos, lançadores de UAVs, sistemas de guerra eletrônica, chamarizes e sensores para o fundo do mar.
Seus 4 propulsores oferecem precisão em 6 graus de liberdade, característica que amplia o controle fino durante missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, ataques de precisão ou permanência silenciosa no leito oceânico. Revelado em fevereiro de 2026 para operações ligadas à Marinha dos Estados Unidos, o sistema aponta para uma mudança de paradigma. Em vez de depender apenas de grandes plataformas tripuladas e de alto custo, a guerra submarina passa a considerar redes mais dispersas, adaptáveis e persistentes. O aspecto central não está somente na capacidade ofensiva, mas na flexibilidade estratégica que surge quando qualquer frota pode carregar unidades autônomas prontas para ampliar alcance, observação e resposta. Quando o fundo do mar deixa de ser apenas espaço de passagem e se torna área ocupável por máquinas silenciosas e modulares, a autonomia submarina deixa de ser apoio e passa a ser doutrina. Alguns protótipos chamam atenção pelo exagero visual. Outros revelam, por trás da aparência extrema, uma tentativa concreta de redefinir categorias inteiras de transporte. O 18 Wheels Prototype se encaixa nessa segunda condição ao imaginar um veículo pesado atravessado por 3 eixos centrais de transformação: eletrificação, mobilidade em terrenos complexos e integração de inteligência operacional. A proposta apresentada descreve um conceito em que o transporte robusto encontra tecnologia avançada para revisar eficiência, sustentabilidade e segurança dentro da logística. A presença de 18 rodas não funciona apenas como elemento estético ou demonstração de força mecânica. Ela sugere uma arquitetura voltada à distribuição de carga, aderência ampliada e deslocamento em ambientes que exigem contato estável com superfícies irregulares. O detalhe de poder atravessar água amplia ainda mais essa leitura, porque posiciona o protótipo como um exercício de mobilidade híbrida entre terra e travessia em terrenos de difícil acesso. Ao mesmo tempo, o texto aponta para um conjunto de evoluções em aerodinâmica, eficiência energética e tecnologias inteligentes. O design pensado para otimizar o fluxo de ar busca melhorar o consumo e reforça a ideia de que até mesmo veículos de grande porte podem ser projetados sob uma lógica mais sustentável. Esse aspecto é decisivo porque desloca a inovação do campo puramente bruto para o campo da eficiência sistêmica. As tecnologias inteligentes completam o conceito ao permitir monitoramento em tempo real e decisões baseadas em dados, fortalecendo a segurança operacional e elevando o desempenho geral do sistema. Isso indica que o protótipo não está sendo concebido apenas como máquina motorizada, mas como plataforma sensorial capaz de observar seu próprio funcionamento e reagir a ele. O que emerge dessa proposta é menos um caminhão no sentido tradicional e mais um laboratório móvel de futuros possíveis para a logística pesada. Quando o transporte, eletrificação e inteligência embarcada começam a operar no mesmo corpo mecânico, o veículo deixa de apenas carregar carga e passa a carregar uma nova ideia de infraestrutura em movimento. E assim, fica impossível ignorar o quanto o mundo já está mudando diante dos nossos olhos. O que antes parecia exagero, fantasia ou pura invenção de filmes, agora começa a ganhar forma, espaço e impacto real na vida de milhões de pessoas. Cada avanço revela que os limites da realidade estão sendo empurrados cada vez mais longe, e no ritmo em que tudo está acontecendo, a próxima grande transformação pode estar muito mais perto do que imaginamos.